vai embora. Aqui só entra a família. Foi isso que meu pai me disse no casamento da minha própria irmã, depois de eu ter passado 18 horas dentro de um avião para estar lá. Eu fiquei parada no caminho de cascalho, cercado por pétalas brancas, com a bagagem de mão ainda na minha mão, ouvindo um quarteto de cordas tocar do outro lado das portas de um lugar onde eu não podia entrar. Minha mãe estava 2 passos atrás dele e não disse uma palavra. 3 dias depois, ela me ligou por causa de uma conta. Uma conta de $38.000 no meu nome, por um casamento do qual eu fui excluída. O que eu respondi deixou ela completamente em silêncio. Antes de continuar, se essa história realmente fizer sentido para você, deixa um like e se inscreve. E comenta de onde você está assistindo e que horas são aí, eu gosto de saber de onde vocês estão acompanhando. Meu nome é Athena, tenho 34 anos e trabalho com compliance em Londres. Mas deixa eu voltar um pouco no tempo. 4 meses antes disso tudo, no dia em que eu recebi um convite de casamento que eu nunca deveria ter confiado. Crescer na casa do Sinclair era como viver 2 infâncias diferentes sob o mesmo teto. Existia a versão da Paige cheia de vestidos de baile, atenção constante e até um Honda Civic usado esperando por ela na garagem no aniversário de 16 anos, pago por um pai que chamava ela de minha estrelinha sem nem perceber o quanto aquilo dizia. E existia a minha versão, aquela em que eu preenchia sozinha meus formulários de faculdade na biblioteca pública, porque ninguém nem lembrava de me avisar dos prazos. Meu pai, Gerald, tinha uma pequena loja de materiais de construção no sul de Charlotte. Ele falava do negócio como se fosse um império. Na prática, era um prédio simples, com teto vazando e 3 funcionários temporários que nunca ficavam por muito tempo. Minha mãe, Dona, cuidava da casa e da paz, o que basicamente significava concordar com tudo que o Gerald dizia e empurrar qualquer tensão para a direção mais fácil. E, na maioria das vezes, essa direção era eu. Paige era 5 anos mais nova, naturalmente carismática, e cresceu acreditando de verdade que o mundo se organizava ao redor dela porque ela merecia. Eu não digo isso com raiva, digo porque foi a base de tudo que veio depois. Saí de casa aos 18 anos com uma bolsa parcial na universidade e um pouco de dinheiro que juntei dando aulas particulares. Ninguém me levou até o campus. Ninguém me ajudou a me mudar. E, sinceramente, eu nem esperava que fizessem. 7 anos atrás, aos 27, aceitei uma vaga numa consultoria em Londres. Trabalho com análise de compliance, aquele tipo de trabalho em que você lê contratos linha por linha, procurando o que não deveria estar ali. Eu era boa nisso. Sem perceber, eu tinha passado a vida inteira treinando para isso. Comprei um pequeno apartamento de 1 quarto em Canary Wharf. Simples, organizado meu. Cada metro quadrado pago com o meu próprio dinheiro. Eu não saí de casa. A casa foi embora de mim primeiro. O convite chegou numa terça-feira, no fim de setembro. Veio dentro de um envelope grosso, cor creme, com um endereço em relevo metálico. Assim que peguei, eu senti o peso. Alguém tinha gastado dinheiro de verdade naquilo. Dentro, havia um convite formal para o casamento de Paige Sinclair com Tyler Redmond, marcado para acontecer no Whitmore Estate, em Charlotte, Carolina do Norte, no dia 14 de dezembro. Traje social, black tie opcional. Eu fui pesquisar o lugar. Era uma propriedade restaurada no estilo de antigas fazendas, com lustres de cristal, jardins perfeitamente cuidados e um preço inicial de $25.000. Para uma família que nunca conseguia nem consertar o ar-condicionado da loja de materiais de construção, aquilo era um salto enorme. Mas o que realmente me fez parar foi o bilhete que a Paige colocou junto. Escrito à mão, em um cartão separado, com aquela letra dela toda arredondada: não vai ser a mesma coisa sem você. Por favor, vem. P. 7 anos. Em 7 anos, meus pais só me ligaram quando precisavam de alguma coisa. Um pedido para assinar como fiadora que o Gerald desistia rápido. Uma dúvida sobre conta médica que a dona queria que eu explicasse. A Paige ligava nos aniversários. Às vezes, no Natal, mandavam uma mensagem no grupo. E agora é isso. Um convite e um bilhete pessoal. Um pedido que, pela primeira vez, parecia ter algum significado. Eu comprei a passagem naquele mesmo fim de semana. De Londres Heathrow para Charlotte Douglas, classe econômica, $1.400 ida e volta. Fiquei repetindo para mim mesma que não era porque eu tinha perdoado nada. Eu só queria ver se eles tinham mudado.
Existe uma diferença entre perdão e curiosidade. E eu tava me agarrando à curiosidade com todas as forças. Raquel Torres, minha melhor amiga da época da faculdade, hoje assistente jurídica em Charlotte, me mandou mensagem quando contei. Você vai mesmo? Corajosa. Eu devia ter prestado mais atenção no tom dela. Desembarquei em Charlotte numa sexta-feira à noite, em dezembro. O aeroporto tinha aquele cheiro de canela doce misturado com combustível de avião, e tudo parecia ao mesmo tempo familiar e estranho. O sotaque das pessoas, o ar úmido mesmo no inverno, tudo me trouxe de volta, mas sem realmente me acolher. Peguei um carro alugado no balcão da Hertz e fui direto para um hotel perto da universidade. Eu nunca ficava na casa dos meus pais quando visitava. Já fazia anos que era assim. E ninguém mais questionava. Do quarto, liguei para Paige. Chamou 5 vezes antes de ela atender. Oi, ela disse animada demais. Você chegou. Eu respondi que tinha acabado de fazer o check-in e perguntei se tinha algo importante que eu precisava saber pro dia seguinte. Só chega no local às 2. A cerimônia começa às 3. A voz dela estava meio travada, daquele jeito de quem não quer falar muito porque tem outras pessoas por perto. Tenho que desligar, coisa do ensaio. Te vejo amanhã. Te vejo amanhã. Ela desligou antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa. Depois liguei para minha mãe. Dona atendeu no segundo toque, e a primeira frase dela caiu como uma pedra em água parada: você veio mesmo? Eu fiquei em silêncio por um segundo. Ela continuou: achei que, com um voo tão longo, você ia desistir. Sentei na beira da cama do hotel, ainda de casaco, com a mala em pé ao lado da porta, e deixei aquilo fazer sentido na minha cabeça. Ela não disse que estava feliz. Não disse que estava ansiosa para me ver. Nem sequer mencionou o dia seguinte. Ela disse que achou que eu não apareceria. Eu respondi que estaria no local às 2 e encerrei a ligação. Tinha alguma coisa errada. Eu sentia isso do mesmo jeito que se sente a mudança de pressão dentro de um avião. Nada visível, só uma alteração sutil que faz tudo ficar estranho por dentro. Naquela noite, eu quase não dormi. Sábado, 14 de dezembro. Vesti um vestido azul marinho ajustado que comprei na Regent Street justamente para essa ocasião. Salto baixo, brincos de pérola, nada chamativo, só o suficiente para parecer que eu pertencia a algum lugar, sem precisar provar demais. O Whitmore Estate ficava no fim de uma longa estrada de cascalho, cercada por magnólias sem folhas, decoradas com luzes brancas. Pelas janelas altas, dava para ver o brilho dos lustres. Um quarteto de cordas afinava os instrumentos, e uma música suave se espalhava pelos jardins bem cuidados. Meu pai estava parado na entrada. Não lá dentro, recebendo os convidados. Nem no altar, esperando a Paige. Ele estava do lado de fora, no cascalho, com as mãos nos bolsos de um colete cinza escuro que eu nunca tinha visto antes. Ao lado dele, um Cadillac Escalade alugado, ainda com a placa da concessionária. Ele me viu chegando e deu um passo à frente. Athena, você precisa ir embora. Eu parei. Como assim? Aqui só entra a família. Você não foi convidada. Eu levantei o convite. O convite de verdade, com meu nome impresso. Eu tenho o convite aqui, pai. Foi um erro. Você não devia ter vindo. Eu olhei por cima do ombro dele. Através das portas de vidro, vi a Paige com um vestido branco elegante, rindo com uma das madrinhas. Minha mãe estava perto da entrada, usando um vestido lavanda, observando tudo pela janela. Ela não saiu. Não acenou. Pai, não faz isso aqui fora. Os convidados estão lá dentro. Vai embora. Eu não implorei. Não chorei. Não ali, na frente dele. Só me virei, puxei minha mala pelo cascalho e caminhei até o carro alugado. Eu só comecei a chorar depois que tranquei as portas e liguei o motor. E, mesmo assim, não foi pelo casamento. Foi porque eu deixei a esperança existir. De volta ao hotel, sentei na cama ainda com o mesmo vestido azul, os sapatos nos pés, olhando para a televisão no mudo por talvez 1 hora. O quarto tinha cheiro de produto de limpeza e daquele sachê de lavanda que eu sempre levo na bagagem de mão.
Um contraste completo com os lustres e a música que eu tinha acabado de deixar para trás. Liguei para Raquel às 8. Eles fizeram o quê? A voz dela veio afiada, indignada. Eu contei tudo. O Geraldi na entrada. A dona olhando pela janela. A Paige rindo lá dentro, com o vestido perfeito, enquanto eu estava do lado de fora, segurando um convite que ninguém respeitou. Eu quero ir embora, eu disse. Vou remarcar meu voo. Não. Ainda não. Raquel, me escuta. Tem alguma coisa errada nisso tudo. Eles te mandaram um convite. A Paige escreveu para você. Você atravessou 18 horas de voo e eles te barraram na porta. Eu ouvi o barulho dela colocando a caneca de café na mesa. As pessoas não fazem isso à toa. Ou precisam de algo de você ou estão escondendo alguma coisa. Eu quis discutir. Quis dizer que a minha família era perfeitamente capaz de ser cruel sem motivo nenhum. Que, às vezes, as pessoas te machucam simplesmente porque podem e porque você está ali. Mas a Raquel passou 6 anos trabalhando como assistente jurídica. Ela aprendeu a escutar o que está por trás das palavras. Espera alguns dias, ela disse. Fica em Charlotte. Se nada acontecer, você volta no domingo. Mas alguma coisa vai acontecer. Eu sinto isso. Eu não acreditei. Abri o site da British Airways no meu laptop, procurei voos para a manhã seguinte. Meu dedo ficou parado sobre o botão de confirmar. Eu não cliquei. Talvez alguma parte de mim também estivesse sentindo aquilo. 3 dias se passaram. Ninguém ligou. Continuei no hotel, trabalhando remoto na mesa perto da janela, revisando arquivos de auditoria para um cliente em Zurique que não fazia ideia de que a minha vida pessoal estava desmoronando. Esse era o conforto do meu trabalho. Contratos não têm sentimentos. Eles apenas dizem o que dizem. Na segunda-feira, cometi o erro de abrir o Instagram. O perfil da Paige estava cheio de fotos. O Whitmore Estate iluminado pelo pôr do sol. Ela e o Tyler debaixo de um arco de rosas brancas. O bolo 5 andares, cobertura impecável, provavelmente custando uma fortuna. Hashtags por toda parte, hashtag casamento perfeito, hashtag para Edmond 47 fotos. Nenhuma minha. Nenhuma menção. Como se eu não existisse. Como se eu nunca tivesse atravessado o oceano, nem ficado naquele caminho de cascalho com um convite na mão que deveria significar alguma coisa. Depois vi a postagem da minha mãe. Ela fez uma montagem. Paige bebê, Paige no baile da escola, Paige com o Geraldi no altar e, no canto inferior, uma foto antiga minha com a Paige, crianças ainda, talvez 8 e 3 anos, sentadas na varanda com vestidos iguais. A legenda muito orgulhosa das minhas 2 meninas. Eu fiquei olhando para a palavra 2 até ela perder completamente o sentido. Ela escreveu aquilo para os outros verem. Para primos, vizinhos antigos, gente que acompanha a vida dela online. Porque não dava para explicar por que uma das filhas não apareceu em nenhuma foto do casamento. Então ela voltou anos no passado para fingir uma inclusão que já não existia mais. Enquanto isso, a Paige postava outra coisa, contagem regressiva para a lua de mel. Bali, lá vamos nós, com localização marcada em um resort de luxo. Fechei o aplicativo, desliguei o laptop e jantei biscoito de máquina automática. Tem coisas que você consegue assistir de fora. Outras você só sobrevive. Na terça-feira de manhã, às 9h15, meu telefone tocou. Mãe. Quase não atendi. Mas existe uma regra no meu trabalho: você não ignora uma ligação quando não sabe o que a outra pessoa pode estar segurando. Atena. A voz da dona estava fria, sem qualquer traço de carinho. Nenhum oi, nenhum como você está. Precisamos falar sobre a conta. Que conta? A do local. Do Whitmore Estate. O total é de $38.000. Um silêncio fino, quase cortante. Como você vai pagar? Eu sentei mais reta. Mãe, do que você está falando? Eu não contratei o lugar. Você assinou o contrato. Você é a fiadora. Seu nome está no acordo. O chão pareceu inclinar.
Eu não tinha assinado nada, não tinha sido chamada para assinar nada, nem sequer me disseram que existia um contrato. Eu nunca assinei um documento sequer para aquele casamento. Ouvi um remexer do outro lado, e então a voz do Geraldi, dura e próxima, ele tinha pegado o telefone. Não faça de desentendida, Athena. Seu nome está nesse contrato. Você é a fiadora. Você deve a essa família. Eu devo a essa família por um casamento do qual você me expulsou. Falaremos disso depois. Agora você precisa pagar a conta. Pai, eu não assinei nada. Então quem assinou? Um fantasma. Apoiei a palma da mão na mesa. Meu coração batia rápido, mas minha voz se manteve firme. Você fica falando contrato e assinatura. Estou dizendo que nunca assinei um acordo de fiadora para o Whitmore Estate ou para qualquer outra pessoa. Ele desligou. Eu fiquei naquele quarto de hotel, repetindo mentalmente as palavras contrato, assinatura, fiadora. Eu sabia exatamente o que elas significavam. Eu leio contratos para viver. Sabia o que uma assinatura falsificada significava perante a lei. E sabia quais perguntas deveriam vir a seguir. Foi nesse momento que parei de me sentir ferida e comecei a prestar atenção. Liguei para o Whitmore Estate às 10h30 da manhã. A recepção me transferiu para a coordenação de eventos. Uma mulher chamada Karen Mitchell atendeu profissional, medida, com aquele tipo de voz que lida com centenas de noivas ansiosas e não se abala. Senhora Mitchell, meu nome é Athena Sinclair. Estou ligando sobre o casamento Sinclair-Redmond, realizado no seu local em 14 de dezembro. Entendo que existe um acordo de fiador associado ao evento. Sim, temos uma fiadora registrada para essa reserva. Athena Sinclair é meu nome, mas eu não assinei esse documento. Silêncio. Daquele tipo que mostra que alguém parou de digitar. Senhora Sinclair, pode repetir? Estou dizendo que nunca assinei um acordo de fiadora para esse casamento. Não fui solicitada, nem estive presente. Gostaria de solicitar uma cópia do documento. Mais silêncio, e então, com cuidado, ela respondeu: Senhora, se o que está dizendo for correto, isso seria uma questão séria para nosso departamento jurídico. Entendo. Estou solicitando uma cópia pelos canais formais que vocês exigirem. Posso fornecer identificação oficial para comprovar que sou quem digo ser. Ela explicou o processo: enviar um pedido por escrito, anexar uma cópia do passaporte para verificação de identidade, e a equipe jurídica enviaria uma cópia digitalizada em até 48 horas. Agradeci, desliguei e redigi a carta de solicitação em 12 minutos, anexando a digitalização da página do passaporte e enviei via correio certificado. Em seguida, liguei para Raquel. É real, eu disse. Existe um contrato com o meu nome, e eu nunca assinei. Raquel ficou em silêncio por exatamente 3 segundos. Ok, agora é hora de agir. Eu tinha 48 horas até a cópia do contrato chegar. 48 horas para decidir que tipo de pessoa eu seria. As ligações começaram na quarta-feira. A tia Caroline foi a primeira. Ela tinha aquele tom caloroso, mas firme, de quem já ensaiou o discurso várias vezes. Athena, querida, sua mãe está desesperada. Ela diz que você prometeu pagar pelo local e agora está recuando. Eu sei que as coisas são complicadas, mas pense na saúde dos seus pais. Eu queria dizer que não tinha prometido nada, mas reconheci o roteiro. A dona já tinha ensaiado a história. O tio Roger enviou um e-mail em seguida, 4 parágrafos, espaço simples. Assunto família primeiro. O argumento principal: família não é sobre contratos, é sobre amor. Não deixe o dinheiro nos destruir. Lendo, parecia um elogio a um relacionamento que ele nunca realmente manteve comigo. A prima Beth mandou mensagem apenas paga. É mais fácil para todo mundo. 23 membros da família Sinclair estendida. 22 deles recebendo a mesma narrativa que eu tinha feito um compromisso, que estava quebrando, que eu era egoísta e fria, escolhendo dinheiro em vez de sangue. Eu tirei prints de cada mensagem, cada voicemail, cada e-mail. Treinamento de compliance ensina uma coisa acima de tudo: documente tudo, especialmente quando a história contada não é a sua. Então meu telefone vibrou com uma mensagem de um número que quase não reconheci. Primo Dylan: ei, algo não parece certo.
A mãe continua dizendo que você prometeu, mas eu não acho que essa seja toda a história. Quer conversar? Dila era filho da tia Caroline, 26 anos, quieto, trabalhava com ti. Sempre foi o observador da família, aquele que assistia enquanto os outros se apresentavam. Eu digitei ainda não, mas fique atento. Ele respondeu com um simples emoji de joinha. Uma pessoa entre 23, uma pessoa que pensou em perguntar. Salvei a conversa e fechei o telefone. O contrato estava a caminho. Paige ligou na quinta tarde. Eu estava sentada na mesa do hotel revisando uma análise de risco para o trabalho quando o nome dela iluminou a tela. Athena. Sem calor, sem voz de irmã, apenas o tom plano de quem liga para fechar um acordo. Você só precisa pagar a conta. Você ganha 6 dígitos, 38 mil é como um salário seu. Você me expulsou do seu casamento, Paige, e agora quer que eu pague por isso. Essa foi a decisão do pai. Eu não quis, mas você também não o impediu. Silêncio. Olha, ela continuou, o pai cuidou do contrato meses atrás. Está resolvido. Apenas pague a conta e seguimos como adultos. Eu nunca assinei nada. Tanto faz. O pai cuidou disso. Pai cuidou como, exatamente? Não sei os detalhes. Só sei que o seu nome está no formulário. Apenas escreva o cheque e pare de dramatizar. Você pode pagar. Eu me recostei na cadeira e olhei para o teto, vendo a textura de pipoca e a mancha de água perto do ventilador. 38 mil dólares por um casamento do qual eu fui barrada antes mesmo de passar pelo cascalho. Paige, você pode dizer uma coisa honesta para mim? Você sabia que o pai colocou meu nome naquele contrato? O silêncio durou 5 segundos. E quando você está contando, 5 segundos parecem um abismo. Não importa, ela disse. Importa para mim. Você deixou essa família, Athena. Mudou para Londres e desapareceu. Você não pode voltar agora e se fazer de vítima. Eu encerrei a ligação e deixei o telefone virado para baixo na mesa. Minhas mãos estavam firmes. Não porque eu estivesse calma, mas porque algo havia mudado. Ela sabia. Sempre soube, e não se importava. Preciso fazer uma pausa aqui. Você acabou de ouvir o que a Paige disse, apenas escreva o cheque. 38 mil dólares por um casamento do qual fui expulsa, como se fosse troco. Então, aqui vai minha pergunta: se seu irmão ou irmã te dissesse exatamente isso, o que você responderia? Opção 1: claro, eu pago, mas só depois de um pedido de desculpas na frente das câmeras. Opção 2: prefiro queimar o dinheiro. Opção 3: escreve sua própria resposta nos comentários. E se você ainda não se inscreveu, agora é a hora. A história está prestes a virar. Na sexta-feira de manhã, Gerald ligou de novo. Desta vez, a voz dele tinha uma dureza calculada, aquele tom de quem ensaiou na frente do espelho. Conversei com um amigo que trabalha com direito imobiliário. Ele diz que o contrato de fiador é legalmente válido. Você tem 30 dias para pagar ou o local vai tomar medidas legais contra você. Um amigo, não um advogado. Um amigo que trabalha com direito imobiliário. Eu quase senti pena do quão frágil era essa ameaça. Seu amigo também mencionou o que acontece se a assinatura da fiadora for falsificada? Silêncio. Um silêncio pesado. Ninguém falsificou nada. Gerald disse mais devagar: agora você está inventando coisas para fugir do que deve. Eu não devo nada por um casamento. Fui impedida de entrar no casamento do pai e terei o contrato em mãos ainda hoje à tarde. Vamos ver de quem é realmente o nome que aparece. Você acha que é esperta com seu trabalho em Londres e seu apartamento chique? Um juiz não vai se importar com nada disso. Pode me levar à justiça, mas recomendo fortemente que fale com um advogado de verdade primeiro, não um amigo. Você ingrata, ele desligou antes de terminar a frase. Eu não precisava que ele terminasse. Já tinha sido chamada de ingrata tantas vezes que a palavra perdeu as pontas, como uma pedra polida pelo rio. Mas percebi algo: ele não negou a falsificação. Ele desviou, ameaçou, atacou. Mas quando eu disse falsificada, ele ficou em silêncio primeiro. O silêncio disse tudo. Raquel me mandou mensagem ao meio-dia: o contrato deve chegar na sua caixa de entrada hoje.
Preparada? Eu estava pronta. Estava pronta desde o dia em que aprendi a ler letras miúdas para viver. Dona ligou naquela mesma noite, sozinha desta vez. Sem Geralde ao fundo. A voz dela tinha mudado de registro, mais suave, trêmula, entremeçada por lágrimas que podem ou não ter sido reais. Atena, estou implorando a você. Seu pai não consegue dormir. Se o local tomar uma ação legal, podemos perder a casa. Mãe, você poderia perder a casa porque alguém falsificou meu nome em um contrato. Não use essa palavra, a voz dela apertou. Não falsificamos nada. Usamos suas informações porque não tínhamos escolha. Lá estava, enterrada dentro da negação, uma confissão: vocês não tinham escolha. Mas eu tinha. Bastava pegar o telefone e me perguntar. Eu teria dito não. E isso deveria ter sido o fim. Um longo suspiro. Eu podia ouvir o relógio da cozinha marcando os segundos pelo telefone, o mesmo relógio de latão que ficava sobre o fogão durante toda a minha infância. Você sempre foi assim, ela disse, e a suavidade evaporou. Fria. Mesmo quando criança, sua irmã precisava desse casamento. Seu pai e o nosso crédito está arruinado desde o negócio. O local exigiu um fiador. Tínhamos seu número de seguro social, seus registros de impostos. Eles estavam no seu antigo quarto. Então vocês pegaram minhas informações pessoais e assinaram meu nome sem meu conhecimento. Não roubamos nada. Você é nossa filha. É isso que a família faz. A família pergunta: mãe, família não rouba. Você não faz ideia do que estamos passando. Você fica em Londres, no seu apartamentozinho, sem imaginar pelo que estamos passando. Eu sei exatamente pelo que vocês passaram porque você acabou de me contar. Vocês mexeram nos meus documentos pessoais, falsificaram minha assinatura em um acordo legal e depois me expulsaram do evento para que eu não descobrisse. Ela chorava agora. Eu não conseguia distinguir se era culpa ou frustração. Deixei o silêncio agir. No sábado, a campanha familiar havia atingido o volume máximo. A tia Caroline deixou um voicemail tão polido que poderia ter sido ditado pela própria dona: pense na saúde dos seus pais, querida. Sua mãe tem sentido dores no peito. Vale mesmo $38.000 o coração do seu pai? O tio Roger enviou um segundo e-mail, desta vez mais curto, com o assunto decepção. Uma linha se destacava: não criamos você para ser esse tipo de pessoa. Como se ele tivesse tido qualquer participação na minha criação. A prima Beth encaminhou uma mensagem de grupo que era para outra pessoa, provavelmente por acidente, que dizia: ela está impossível. Mamãe diz que não vai ceder. O grupo de mensagens que ela tentou encaminhar era uma corrente familiar da qual eu nunca fiz parte. 22 pessoas discutindo sobre mim, nenhuma falando comigo. Então Dilo mandou mensagem de novo: a tia Dona está organizando um brunch familiar no próximo domingo, na casa da mãe. Ela continua dizendo que é para discutir a situação, mas pelo que estou vendo, acho que ela vai te pressionar publicamente. Fica esperta. Li a mensagem 2 vezes. Um brunch familiar, uma plateia, um palco. A dona estava montando o júri. O que ela não sabia era que o contrato chegaria a qualquer hora. E o que ela não podia imaginar era que eu poderia chegar a esse brunch com a única coisa que ela temia: a verdade no papel. Respondi a Dylan: estarei lá. Depois liguei para Raquel: eles estão organizando uma intervenção pública, eu disse. No próximo domingo. Perfeito, respondeu Raquel, e eu consegui ouvir o sorriso dela pelo telefone. Deixe que façam. 22 membros da família, uma única narrativa, e ninguém havia pedido para ver o contrato. Isso estava prestes a mudar. Sábado à noite, sozinha no quarto do hotel, eu quase desisti. Tinha o site da British Airways aberto no meu laptop, um assento no voo de domingo de manhã para Heathrow, fila 34, corredor, com taxa de alteração de $260. Meu cursor pairava sobre o botão de confirmar como uma mão no puxador da porta. Londres estava a 18 horas de distância. Meu apartamento, minha mesa, minha vida, aquilo fazia sentido. Raquel apareceu às 9, com 2 cafés do saguão, sem bater na porta. Ela usou o cartão reserva que eu havia dado a ela na quarta-feira. Fecha o laptop. Só estou olhando. Você está prestes a sair correndo.
Ela colocou os cafés no criado mudo e sentou na beira da cama. E sair correndo era exatamente o que eles esperavam. Gerald apostava que eu voltaria para Londres, pagaria a conta silenciosamente e nunca o obrigaria a se explicar. Eu não me importo em fazê-lo se explicar. Não se trata de explicação. Trata-se de garantir que eles nunca mais possam assinar seu nome em nada, nunca. Aqui essa frase caiu diferente de tudo o que ela havia dito durante a semana. A equipe jurídica do local deve enviar a cópia do contrato até segunda-feira, no máximo, disse Raquel. Apenas espere mais um dia. Olhei para a tela fila 34A, taxa de alteração, horário de partida. Mais um dia, eu disse. Mais um dia. Fechei o laptop. Raquel ficou por mais 1 hora. Não falamos sobre o casamento ou sobre o contrato. Ela me contou sobre um caso no escritório dela, uma disputa de locação, um inquilino com recibos, coisas normais, coisas humanas. Depois que ela saiu, deitei no escuro e ouvi a máquina de gelo zumbindo pelo corredor. Mais um dia. Era tudo o que ela pedia. Quase disse não. Eu não dormi. Pelo menos, não realmente. Às 2 da manhã, deitada em cima do edredom do hotel, ainda vestida, encarando um teto que eu já havia decorado em 11 noites, eu poderia desenhar a mancha de água de memória, a forma dela, como um país em um mapa que ninguém visita. Minha mente foi para um lugar que normalmente não deixo ir. Eu tinha 14 anos. Venci a Feira Regional de Ciências com um projeto sobre filtragem de água usando carvão ativado, segundo lugar no estado. A escola me deu um pequeno troféu e um certificado em uma moldura de plástico. Minha mãe deveria estar na cerimônia. Não esteve. Gerald deveria me levar. Em vez disso, ele estava levando o pai para comprar chuteiras novas para o futebol. Voltei para casa sozinha no ônibus da cidade, com o troféu em uma sacola plástica no colo, porque eu não tinha mochila grande o suficiente. Quando cheguei em casa, coloquei o troféu no balcão da cozinha. Na manhã seguinte, ele havia sido movido para o topo da geladeira, atrás de uma caixa de cereal. A foto do time de futebol da Paige ainda estava bem no centro da porta. Deitada naquele quarto de hotel, 20 anos depois, entendi algo que vim evitando. Eu não voei 18 horas para um casamento, eu voei 18 horas para ver se eles finalmente abririam a porta. E não abriram. A parte mais cruel não foi ser barrada. Foi perceber que eu ainda apareci, esperando que eles não quisessem me ver. Em algum momento devo ter dormido, porque acordei às 7 da manhã com os sapatos ainda nos pés e uma dor latejante atrás dos olhos. O café que Raquel tinha deixado estava frio no criado mudo. Meu celular tinha apenas uma notificação, um e-mail do Whitmore Estate. Assunto: solicitação de documento, que evento St. Clair. Sentei-me, abri o e-mail e tudo mudou. Antes que eu pudesse abrir o anexo, meu telefone tocou. Gerald, 7h15 de um domingo. Atena. A voz dele tinha aquela calma ensaiada, a firmeza de um homem segurando o volante numa estrada que sabe estar coberta de gelo. Espero que você tenha tido tempo para pensar claramente. O local tem sido muito paciente, mas não vai esperar para sempre. Engraçado você ligar agora. Não tem nada de engraçado nisso. Conversei com meu amigo de novo, o cara do direito imobiliário. Ele confirmou que o contrato de fiador é válido. Você assinou. Fim da história. Seu amigo também te disse o que acontece se a assinatura da fiadora for falsificada, pai? Porque eu te perguntei da última vez e você desligou em vez de responder. A pausa foi mais longa desta vez. 4 segundos inteiros. Ninguém falsificou nada. Você fica repetindo essa palavra como se tivesse algum peso. Tem, é crime em North Carolina. É disso que se trata. Outra pausa. Eu podia ouvir a respiração dele curta, deliberada. Quer brincar de advogada? Tudo bem. Mas não venha chorar quando o juiz vir esse contrato com seu nome, preto no branco. Não vou chorar, pai. Vou entregar meu passaporte com minha assinatura verdadeira. E vamos deixar a letra falar por si. Você é inacreditável. Depois de tudo, nós, aliás, temos o contrato. Silêncio. Total silêncio. O local me enviou por e-mail esta manhã. Estou olhando o anexo agora. Ouvi ele engolir.
o som mais alto da linha. Vamos ver de quem a história se sustenta, eu disse. Ele desligou sem outra palavra. Sem ameaças, sem amigo, sem ingrata, apenas um clique e o tom de descagem. Abri o anexo, mas ainda não olhei o contrato. Precisava de café primeiro. Precisava estar completamente estável. Enquanto o café passava, meu celular acendeu. Dylan tinha enviado uma captura de tela do grupo da família, aquele do qual nunca fiz parte. Ampliei e li: Dona Athena se recusou a cumprir o compromisso. Sempre foi egoísta. Não sei onde erramos com ela. Geraldi, ela ganha mais de 200 mil e não ajuda a própria irmã. Pense nisso. Pai, eu não queria dizer, mas ela sempre teve ciúmes de mim, mesmo quando éramos crianças. Tia Caroline, talvez devêssemos cortar todo o contato com ela. Claramente não valoriza a família. Tio Roger, de partir o coração. Geraldi e Dona merecem melhor. 22 pessoas construindo uma versão minha que não existia, uma mulher egoísta, fria, ciumenta, que quebrou uma promessa e abandonou a irmã. Uma mulher com dinheiro que escolheu a crueldade. Nenhum deles tinha visto o contrato. Nenhum tinha pedido para ver. Eles não precisavam de fatos. Tinha uma história pronta. Histórias são mais fáceis de acreditar quando vêm da sua mãe. Eu tirei prints de toda a conversa, cada mensagem, cada horário. Depois abri um arquivo de notas e organizei tudo cronologicamente. Treinamento de compliance: documente tudo, especialmente quando a narrativa está sendo escrita sem o seu consentimento. Dylan entrou em contato. Desculpa, achei que você deveria ver. Obrigada, respondi. Falo sério, ele respondeu. Seja o que você estiver planejando, estou do seu lado. Coloquei o celular de lado e olhei para a tela do laptop, onde o e-mail do Whitmore Estate ainda estava aberto. O anexo, um PDF, 11 páginas. Eles estavam ocupados escrevendo a história de quem eu era. Só não sabiam que eu sabia ler. Abri o PDF. Página 1: detalhes do local. Whitmore Estate, 14 de dezembro, casamento St. Clair Redmond. Pacote do evento Gran Magnolia. Custo total $38 mil. Página 2: termos de pagamento, 50% de entrada na assinatura, restante devido em até 30 dias após o evento. Página 3: acordo de fiadora. Uma página de assinatura separada, limpa e oficial. A seção de fiadora dizia: eu, Athena St. Clair, garantido o pagamento total do saldo restante caso as partes contratantes primárias entrem em inadimplência. E lá no final, uma assinatura: Athena St. Clair. Mas não era minha. Fiquei olhando para a letra. Quem assinou tentou replicar meu estilo, a cauda longa do A, o jeito que eu faço o S, mas a pressão da caneta estava errada, a inclinação muito acentuada. As letras minúsculas não se conectavam como as minhas. Parecia que alguém tinha praticado com uma amostra, talvez uma declaração de imposto antiga ou um formulário bancário, e chegado perto o suficiente para enganar um coordenador de evento que não tinha motivo para questionar. Perto o suficiente para enganar um estranho. Não perto o suficiente para me enganar. Coloquei o laptop ao lado do meu passaporte, aberto na página da foto. Minha assinatura real estava ali, tinta azul marinho, firme, limpa, inconfundível. As duas assinaturas não combinavam. Essa não é minha assinatura, disse em voz alta no quarto vazio do hotel. E eu posso provar. Liguei para Raquel. Ela atendeu na primeira chamada. Estou olhando para isso, disse. É grave? Meu nome, letra de outra pessoa. Nem chega perto, Raquel. Ela exalou. Isso é falsificação clássica. Pela lei da Carolina do Norte, um contrato de fiadora falsificado é nulo desde o início. Nunca existiu. Você não tem nenhuma responsabilidade. Reclinei na cadeira. Eles não apenas mentiram sobre mim. Eles se tornaram eu no papel, com tinta, sem permissão. Raquel chegou ao hotel em menos de uma hora, laptop debaixo do braço e um bloco de notas já metade preenchido. Sentamos na mesinha perto da janela, 2 cafés e o PDF preenchendo a tela entre nós. É assim que vamos agir, disse ela, abrindo uma caneta. Primeiro, você escreve uma carta formal para o departamento jurídico do local.
Declara que não assinou o contrato de fiadora. Declara que a assinatura não é sua. Solicita que eles iniciem um processo de verificação e anexa a página do passaporte com sua assinatura verdadeira para comparação. Exatamente. Também incluímos uma breve declaração de fatos. Você não estava presente quando o documento foi assinado. Não foi informado da existência do contrato e não autorizou ninguém a assinar em seu nome. Eu redigi a carta em 20 minutos. Raquel revisou 2 vezes, ajustou 2 frases e acrescentou uma linha sobre preservar o documento original para possível análise forense. O que acontece quando o local confirmar a falsificação? Perguntei. Os $38.000 voltam para a parte contratante real seus pais, Paige. E se o local reportar à polícia? Raquel me olhou por cima dos óculos. Falsificação é um crime de classe H na Carolina do Norte, pena de até 25 meses. Mas essa é a decisão do local, não sua. Tudo o que você está fazendo é dizendo a verdade. Assenti. Não quero processar ninguém. Não precisa. Você só precisa contar a verdade. Enviei a carta com os documentos de apoio às 14h14, por e-mail certificado, com confirmação de recebimento. Depois, me recostei e olhei para o teto. E agora? Perguntei. Agora esperamos a resposta do local e nos preparamos para o brunch. Ela sorriu. Eu não, mas também não reservei o voo de volta. Na terça à tarde, Dylan mandou mensagem de novo. O brunch está confirmado para domingo. Casa da tia Caroline, meio-dia. Sua mãe continua chamando de discussão em família. Ela disse a todos que o objetivo é fazer Athena enxergar a razão. Li a mensagem em uma cafeteria perto do hotel. Lá fora, a luz de inverno de Charlotte era fina e cinza, e o estacionamento cheirava a asfalto frio e café de drive-thru. Fazer Athena enxergar a razão, que significava me colocar à mesa cercada por pessoas que já tinham decidido que eu estava errada e me pressionar até eu escrever um cheque. Mandei mensagem para Raquel. Eles estão armando o palco. Domingo, casa da tia Caroline. Raquel, você vai? Sim. Tem certeza? Eles querem uma conversa pública. Terão, só não a versão que ensaiaram. O plano era direto. Eu levaria 3 coisas: a cópia do contrato com a assinatura falsificada, a carta que enviei ao local e meu passaporte aberto na página da assinatura. Sem discursos, sem acusações, apenas papel. Deixe os documentos falarem. É isso que faço da vida: colocar documentos sobre a mesa e deixar a sala recalcular. Dylan confirmou a lista de convidados geral de Donna, pais de Tyler, tia Caroline e tio Roger, prima Beth, primo Dylan, mais alguns, talvez 15 pessoas no total, uma assinatura falsificada e uma família que tinha recebido uma história sobre mim que não era verdadeira. Donna tinha organizado esse brunch para me encurralar. Ela arrumou os assentos, controlou a narrativa, preparou a audiência. Ela achava que estava armando uma armadilha. Na verdade, estava montando meu palco. Pedi outro café, abri o laptop e revisei o contrato mais uma vez. Cada cláusula, cada linha, cada letra do meu nome que alguém havia escrito. Meu nome, que só eu assino. Na quinta-feira de manhã, o departamento jurídico do local respondeu. O e-mail era curto e profissional, do jeito que assuntos sérios sempre são. Prezada senhora Sinclair, recebemos sua reivindicação formal referente ao contrato de fiador associado ao evento Sinclair Redmond. Após revisão preliminar, estamos iniciando um processo de verificação de assinatura. Durante a investigação, toda ação de cobrança direcionada a você foi suspensa. Notificaremos todas as partes sobre o resultado ao final. Li 3 vezes e então encaminhei para Raquel. Eles não suspenderiam a cobrança se não tivessem visto alguma discrepância, disse Raquel quando ligou. Isso é real. Eles acreditam em você. 2 horas depois, chegou um segundo e-mail. Esse não era do jurídico, mas de Karen Mitchell, a coordenadora do evento, enviado de seu endereço pessoal do Whitmore Estate, com o assunto apenas dizendo para sua informação. Senhora Sinclair, não deveria lhe contar isso, mas venho pensando desde sua ligação. Fui eu quem processou o contrato de fiador original. A pessoa que entregou o formulário assinado era um senhor mais velho. Ele apresentou o documento na recepção e assinou enquanto estava em pé no balcão.
Lembro-me porque parecia com pressa. Um senhor mais velho na recepção assinando um formulário com o nome de outra pessoa. Geraldi. Meu pai entrou naquele local, pegou uma caneta e escreveu meu nome como se fosse dele. Como se eu fosse dele. Salvei ambos os e-mails, imprimi cópias na impressora do Business Center do hotel e adicionei à pasta cópia do contrato, carta de investigação do local, declaração da Karen, página de assinatura do passaporte, 4 documentos limpos, organizados, inequívocos. Guardei a pasta na minha mala de mão e fechei o zíper. Faltavam 3 dias para o domingo. O brunch estava marcado. A audiência, reunida. Só restava aparecer. Domingo de manhã. Passei uma camisa branca de algodão e combinei com um blazer azul marinho, calça escura, saltos baixos, profissional e controlada. A roupa de quem veio apresentar fatos, não sentimentos. A pasta Manila estava sobre a mesa. Cópia do contrato, cartas do local, página do passaporte. Revisei tudo mais uma vez. Tudo em ordem, tudo legível. Raquel ligou às 10. Como você está? Estável. Bom. Me liga assim que acabar. Dirigi até a casa da tia Caroline no carro alugado. Uma casa colonial de tijolos no bairro Dvortr, com varanda larga e uma minivan na entrada. 3 carros já estavam estacionados na rua. A caminhonete do Geraldi. A Escalade devia ter sido um carro alugado para o casamento. O Buick do tio Roger e um Honda prata que eu supus ser de pai de Tyler. Fiquei no carro por 1 minuto inteiro. Motor desligado, mãos no volante, 15 pessoas dentro da casa. A maioria já tinha formado opinião sobre mim. A maioria tinha ouvido uma versão dos fatos que me pintava como vilã a irmã rica que fez uma promessa e quebrou, que escolheu dinheiro em vez da família. Alcancei a pasta no banco do passageiro e senti seu peso. 4 documentos, 11 páginas, uma única verdade. Saí do carro, tranquei a porta e subi os degraus da entrada. A porta estava destrancada. Dentro, cheiro de quiche e café fresco. Vozes vindas da sala de jantar, baixas, sérias, o som de uma família se preparando para uma confrontação. Entrei na sala. 15 rostos se viraram. Geraldi me viu primeiro, a mandíbula tensionada. Dona ofereceu um sorriso que não alcançava os olhos. Paige olhava para o chão. Não havia cadeira vazia à mesa para mim. O primo Dylan se levantou e trouxe uma da cozinha. Certo, estamos prestes a entrar naquele brunch. Tenho a cópia do contrato, a carta do local e minha assinatura verdadeira para comparação. Minha pergunta para você: o que você acha que devo fazer primeiro? Opção: colocar o contrato na mesa imediatamente e deixar o papel falar por si. Opção 2: deixar Geraldi e Dona contarem a versão deles primeiro e então desmontá-la peça por peça. Ou opção 3: algo que eu ainda não pensei. Me diga nos comentários. E se você chegou até aqui, já sabe que essa história merece ser compartilhada. Geraldi estava à cabeceira da mesa, garfo de prata apoiado na borda do prato, quiche intocada à sua frente, postura de quem acredita possuir todos os cômodos por onde entra. Quero agradecer a todos por virem, disse como se fosse uma reunião de diretoria e não uma emboscada. Estamos aqui por causa de uma situação difícil. Athena assumiu um compromisso para ajudar no casamento de Paige. Ela assinou um contrato com o local e agora se recusa a cumpri-lo. A tia Caroline acenou com a cabeça. O tio Roger cruzou os braços. A sala já tinha escolhido um lado antes de eu me sentar. Dona falou em seguida, enxugando os olhos com um guardanapo de pano. Não queríamos que isso se tornasse público. Sempre resolvemos as coisas em particular, mas Athena não nos deu escolha. A encenação era polida. Geraldi interpretava o patriarca ofendido. Dona, a mãe de coração partido. Eles tinham ensaiado isso, ou pelo menos vivido a mentira por tempo suficiente para que parecesse verdade. Então Paige falou, sentada ao lado de Tyler na ponta oposta da mesa, olhos vermelhos, voz baixa. Eu só queria minha irmã no meu casamento. Escrevi uma nota pessoal. Convidei-a, e agora ela transformou tudo em uma briga por dinheiro. Tyler estava ao lado dela, em silêncio, a testa franzida. Ele não tinha dito uma palavra.
Gerald me olhou do cabeçalho da mesa com o olhar firme de alguém que acredita que a sala inteira lhe pertence. Athena, estamos te dando uma chance de fazer a coisa certa diante da sua família. Eu me sentei na ponta oposta da mesa, com a pasta no colo. Não tinha dito uma palavra. Deixei que eles terminassem cada frase, cada linha ensaiada, cada lágrima. Deixei que construíssem a corda. Eles iam precisar dela. O coro começou com o quê? O tio Roger foi o primeiro. Athena, sempre te vimos como a responsável, a bem-sucedida. Apenas faça a coisa certa. A tia Caroline e seus pais podem perder a casa por causa disso. É isso mesmo que você quer? A prima Beth mal olhou do celular. Você ganha bem. Sério, é meio constrangedor que isso ainda seja uma discussão. Cada voz caía como uma pedra sobre a pilha. Não estavam fazendo perguntas. Estavam ditando vereditos. Durante tudo isso, eu observei Tyler. Ele estava recostado na cadeira, olhando de Gerald para a dona e Paige com uma expressão que eu reconhecia, a expressão de alguém que escuta uma história pela primeira vez e percebe que não bate com a versão que contaram. Ele se inclinou para Paige e sussurrou alto o suficiente para que eu ouvisse. Que contrato? Paige colocou a mão no braço dele. Explico depois. Tyler não desviou o olhar. A mandíbula dele se contraiu. Gerald, encorajado pela conivência da sala, se virou para mim com algo próximo de um triunfo. Viu? Até sua família concorda. Você fez um compromisso. Temos o contrato. Você assinou. Tia Caroline, apenas diga sim, Athena. Diga que vai pagar e podemos seguir em frente. 15 rostos, 14 esperando que eu quebrasse. Dylan, no canto da mesa, me observava com atenção silenciosa, como se pudesse ver a pasta no meu colo. Gerald abriu as mãos. Ela nem consegue se defender. Ela sabe que assinou. Olhei para ele, segurei seu olhar por 3 segundos completos. Então me levantei. A cadeira arranhou o chão de madeira. A sala ficou em silêncio. Eu estive ouvindo. Eu disse. Agora é a minha vez. Abri a pasta Manila e coloquei o primeiro documento no centro da mesa. O contrato de fiador impresso no papel timbrado da Whitmore Estate. Este é o contrato de que todos estão falando. O contrato de fiadora para o casamento da Paige na Whitmore Estate. Meu nome está nele. Apontei para a linha da assinatura, mas esta não é a minha assinatura. Então coloquei meu passaporte ao lado, aberto na página da foto, minha assinatura real firme, inclinada, levemente à esquerda. O S com laço e o A com cauda longa que escrevo do mesmo jeito desde os 17 anos. Esta é a minha assinatura de verdade. Olhem lado a lado. A tia Caroline foi a primeira a pegar o contrato. Ela segurou ao lado do passaporte, semi-cerrando os olhos. O tio Roger se inclinou. A prima Beth largou o celular pela primeira vez em toda a manhã. As assinaturas não se pareciam. Não quando se olhava de verdade. Não quando você se deu ao trabalho de olhar. A Whitmore Estate confirmou que está investigando a falsificação, eu disse. Coloquei a carta do local sobre a mesa. A suspensão da cobrança, a investigação formal. Durante a investigação, toda ação de cobrança contra mim foi suspensa. O rosto de Gerald ficou da cor de cimento molhado. Isso é ridículo, ele disse. Você assinou por telefone ou eletronicamente? Pai, mantive a voz firme. A coordenadora do evento confirmou que um homem mais velho entregou este formulário pessoalmente e assinou na recepção. A sala processou essa frase em tempo real. Eu observei o impacto no rosto da tia Caroline, do tio Roger, de Tyler. A boca de Gerald se abriu. Nada saiu. Pela primeira vez na minha vida, vi meu pai ficar sem palavras. A tia Caroline falou primeiro. Colocou o contrato sobre a mesa como se tivesse queimado os dedos. Gerald, isso é verdade? Você assinou o nome dela? Foi para Paige. A voz dele quebrou na segunda palavra. Não tínhamos outra opção. Nosso crédito foi destruído depois que a loja quebrou. O local exigia um fiador. Não tínhamos. Você cometeu falsificação, disse o tio Roger, levantando-se, o rosto vermelho do colarinho para cima. No nome da própria filha. Gerald,
Você entende que isso é crime? Donna segurou o braço de Gerald. Estávamos desesperados. Você não sabe como foi. Desesperados? A voz da tia Caroline cortou como uma lâmina. Dona, no mês passado, eu perguntei na sua cara se Athena havia concordado em ajudar. Você olhou nos meus olhos e disse o sim. Dona não respondeu nada. Na ponta da mesa, Tyler empurrou a cadeira para trás e se virou para Paige. Espera. Você me disse que seus pais estavam cobrindo o local. Você disse que Athena só ajudaria com as flores. Paige segurou a mão dele. Tyler, sente-se. Você sabia? A voz dele não era alta. Era pior do que alta. Era a voz de alguém recalibrando tudo o que achava que sabia sobre a pessoa ao lado dele. Você sabia que seu pai falsificou o nome da sua irmã em um contrato e não disse nada. Foi complicado. É um crime, Paige. Não é complicado. É um crime. A sala se dividiu. Gerald e Donna de um lado, encurralados, expostos. Paige ao lado deles, tentando segurar a mão de Tyler enquanto ele a puxava. E eu, em pé na ponta da mesa, com a pasta aberta, sem dizer mais nada. Eu não precisava. Os documentos estavam fazendo exatamente o que documentos fazem. A sala se partia. Vozes sobrepostas. Donna chorando. O tio Roger exigindo respostas. Tyler olhando para Paige como se nunca a tivesse visto antes. Levantei uma mão. Ainda não terminei. Silêncio. Imediato. Não vou registrar queixa. Não é por isso que estou aqui. Olhei para cada pessoa na mesa, uma por uma. Mas quero que todos nesta sala entendam 3 coisas. Levantei um dedo. Eu nunca assinei aquele contrato. Não tenho nenhuma obrigação legal ou moral de pagar um único centavo dos $38.000. Levantei o segundo dedo, voei 18 horas para estar no casamento da Paige. Fiquei do lado de fora do local com um convite na mão e fui barrada na porta pela mesma pessoa que falsificou meu nome, com medo de que eu descobrisse. Levantei o terceiro dedo, não odeio ninguém nesta sala, mas não vou carregar dívidas que nunca foram minhas, e não vou me desculpar por recusar. A voz de Donna atravessou as lágrimas. Athena, por favor, mãe. Baixei a mão. Cansei de ser a pessoa que vocês só chamam quando precisam de algo assinado, pago ou culpado. Gerald ainda não tinha falado. Ele olhava para o contrato na mesa como se fosse um espelho. Recolhi os documentos devagar, de forma deliberada, e os devolvi à pasta. Gentileza não é contrato, eu disse. E ser família não é um cheque em branco. Guardei a pasta debaixo do braço, passei pela mesa, pelo quiche, pelo café e pelo silêncio. O primo Dylan cruzou meu olhar quando passei e fez um pequeno aceno. Saí pela porta da frente, desci os degraus da varanda e entrei na luz fraca de dezembro. Ninguém me seguiu, mas desta vez o silêncio não parecia rejeição. Parecia respeito. Estava a caminho do carro alugado quando ouvi suas vozes pela janela aberta da sala de jantar. A voz de Tyler, tensa, controlada, mas clara: você mentiu para mim sobre o dinheiro. Mentiu sobre sua irmã. Sobre o que mais você mentiu, Paige? Tyler, eu não menti. Só lidamos de forma diferente do seu pai, que cometeu um crime e você sabia que não era assim. Então me diz como foi, porque de onde estou, eu me casei com uma família que falsifica documentos e expulsa pessoas de casamentos para encobrir isso. Não demorei. Entrei no carro, coloquei a pasta no banco do passageiro e liguei o motor. No retrovisor, vi o primo Dylan sair pela porta da frente e descer os degraus da varanda. Ele veio até a janela do lado do motorista. Isso teve coragem, disse baixinho. Você que me enviou os prints. Você também fez sua parte. Ele enfiou as mãos nos bolsos da jaqueta. O tio Gerald não levantou os olhos da mesa. A tia Donna está trancada no banheiro. A Paige está tentando impedir o Tyler de ir embora. Ele vai embora? Não sei, mas ele disse que precisa de espaço. Ouvi Paige falar algo sobre cancelar a lua de mel. Deixei aquilo assentar. Four Seasons, Bali. A viagem que eles tinham postado no Instagram 3 semanas atrás.
Acabou. Athena, pelo que vale, a maior parte da sala está do seu lado agora. A tia Caroline disse ao tio Gerald que ele deveria se envergonhar. E isso vem da tia Caroline. Obrigado, Dylan. Ele deu um passo atrás. Dirija com cuidado. Afastei-me da casa colonial da tia Caroline e não olhei mais pelo retrovisor. A estrada estava vazia, o céu largo e cinza, e dirigi com o rádio desligado, porque alguns silêncios são conquistados. Na segunda de manhã, eu estava no saguão do hotel fazendo check-out na recepção quando chegou um e-mail do departamento jurídico da Whitmore Estate. Assunto: determinação sobre o contrato de fiador. Prezada senhorita Sinclair, após nossa investigação, incluindo comparação de assinaturas e depoimentos de funcionários do local, determinamos que a assinatura do fiador no contrato de garantia do evento datado de 12 de agosto não corresponde à assinatura verificada de Athena Sinclair. Consequentemente, o contrato de fiador fica totalmente anulado. Toda a responsabilidade financeira pelo saldo pendente de $38 mil retorna às partes contratantes principais Gerald Sinclair e Dona Sinclair. Uma fatura revisada será emitida para as partes principais em correspondência separada. Li o e-mail ainda em pé no balcão, com a mala em uma mão e o celular na outra totalmente anulado. O atendente perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Eu disse que não. Caminhei até o carro, sentei no banco do motorista e li o e-mail mais uma vez. Então liguei para Raquel. Está feito, eu disse. Me conta. Anularam tudo. A responsabilidade voltou para Gerald e Dona. Ela soltou um suspiro. Você não deve nada. Eu não devo nada. Enquanto eu falava com ela, um segundo e-mail chegou. A fatura revisada do local enviada para Gerald e Dona, e eu estava em cópia. Por favor, efetuem o pagamento de $38 mil em até 60 dias. O não cumprimento resultará em ação legal. 60 dias. $38 mil por um casamento que fizeram para provar algo que não eram, assinado com um nome que não era deles para usar. Coloquei o telefone no porta-copos e dirigi até o aeroporto. O voo de volta durou 18 horas. Dormi 14 delas, o sono mais profundo que tive em semanas. 3 dias depois, Paige ligou. Eu já estava de volta a Londres, na minha cozinha em Canary Wharf, vendo a luz da tarde pratear as superfícies. A voz dela estava diferente, mais contida. A arrogância tinha sumido. Não, apenas escreva o cheque. Não, você pode pagar. Tyler cancelou o baile, ela disse. Ele disse que não consegue confiar em mim até eu ser honesta sobre tudo. Isso parece uma conversa que você deveria ter com seu marido, Paige. Ele quer que eu use o depósito da lua de mel para ajudar a pagar o local. $8 mil. Você vai fazer isso? Silêncio. Depois acho que preciso. Coloquei água quente sobre um saquinho de chá e deixei descansar. Athena, preciso de ajuda. Você poderia? Falar com Tyler. Dizer que eu não sou má pessoa. Dizer que eu só não, por favor. Essa é a sua página de casamento. Essas são suas palavras para encontrar. Não posso ser a ponte entre vocês. Não quando você foi a que queimou a nossa. Ela estava chorando agora. Não eram as lágrimas encenadas do Brant. Eram lágrimas de verdade, do tipo que aparecem quando você esgotou todos os ângulos e sobra apenas o formato do que fez. Eu estava errada, disse. Eu sei que estava errada. Saber não é o mesmo que consertar. Então como eu conserto? Você começa com a verdade, com Tyler, consigo mesma. Para de tratar o nome dos outros como se fosse um recurso a que você tem direito. A ligação acabou 1 minuto depois. Sem resolução, sem abraço em grupo, apenas 2 irmãs separadas por um oceano e uma falsificação. E pela distância que a honestidade cria antes de curar. Bebi meu chá na janela e observei uma barca se movendo lentamente pelo rio. Algumas coisas levam tempo. Eu estava aprendendo a deixar. Gerald ligou numa quinta-feira, fim de tarde dele, noite minha. Eu revisava um relatório de cliente na minha mesa quando o nome dele apareceu na tela. Quase não atendi, mas o homem que falou não era o que eu esperava. O local está ameaçando processar. A voz dele não tinha corte, nem autoridade.
Soava como uma voz que havia sido dobrada e guardada. Vou ter que vender a caminhonete e parte do equipamento da loja. Você se colocou nessa posição, pai. Eu sei. 2 palavras. Sem desvio, sem amigo dando conselho jurídico, sem um ingrata. Apenas eu sei. Ele continuou, depois parou e recomeçou. Eu pensei que você ia pagar. Eu pensei que é isso que você faz. Eu pensei que, porque você tinha dinheiro, eu pensaria que você cobriria e não faria perguntas. Sim, porque é isso que eu sempre fiz. Resolvi as coisas quieta, voltei para Londres, não fiz cena. Sim. Olhei pela janela às luzes do cais. Um guindaste trabalhava em um prédio novo do outro lado do rio, sua luz vermelha piscando na escuridão. Tem mais uma coisa, ele disse. O local foi só o grande. Também usei seu nome no contrato de aluguel das mesas e cadeiras. Mais $4.500. $42.500 no total, em meu nome, sem uma palavra. Pai, não vou te dar uma palestra. O local anulou o contrato. Eu tô fora. O que vier depois, os pagamentos, a caminhonete, as consequências legais, isso é contigo. Desculpa, Athena. Eu te escuto. Eu digo sério. Eu sei que diz sério. Mas desculpa não apaga uma assinatura falsificada. E não apaga ser dito que não sou da família no casamento da minha própria irmã. Ele ficou quieto por muito tempo. Eu sei, disse de novo, e desligou. Eu já estava de volta a Londres há uma semana, mas a história continuava se assentando como sedimento em um copo, lentamente, camada por camada, até que dava para enxergar o fundo. Na manhã seguinte à ligação de Gerald, fui caminhar pelo cais antes do trabalho. O rio estava da cor do estanho e o ar frio o suficiente para arder. Passei pelos mesmos corredores de corrida, pelo mesmo homem com seu terrier perto do West Ferry Circus. Meu celular vibrou. Tia Caroline Athena, te devo um pedido de desculpas. De verdade. Eu deveria ter ouvido seu lado antes de acreditar em alguém. Me desculpe. Depois, tio Roger, desta vez uma mensagem de texto, não e-mail. Eu disse coisas que não deveria. Eu estava errado. Primo Dylan, você é a pessoa mais forte que eu conheço. Sério. Li cada mensagem em um banco perto do rio. 3 pedidos de desculpa de pessoas que estavam prontas para me cortar fora uma semana atrás. Mas nada de Gerald, nada de Dona, nada de pai de as 3 pessoas que realmente me deviam aquelas palavras. Guardei o celular e observei um barco turístico cortando a água cinza. Vencer não tinha a sensação que eu esperava. Eu tinha imaginado algo limpo, uma sensação de fechamento, uma porta se fechando com um clique. Em vez disso, parecia limpar uma ferida. Necessário, inevitável, mas ainda assim dói. Raquel ligou naquela noite. Como você está? Sinceramente. Sinceramente. Aliviada, triste, cansada. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo parece certo. Ela me contou sobre um novo caso no escritório dela. Uma disputa com um contratado. Nada dramático. Coisas normais, coisas humanas. O mesmo tipo de chão que ela me deu naquela noite no hotel, quando quase marquei o voo de volta para casa. Algumas pessoas te sustentam sendo extraordinárias. Raquel me sustentou sendo constante. 3 meses depois, a vida parecia diferente para todos. Gerald vendeu o Cadillac Escalade. Descobriu-se que era um contrato de 36 meses feito especificamente para o casamento, mais uma performance, e ele liquidou o que restava do estoque de materiais da loja. Entre a caminhonete, os equipamentos e um pequeno empréstimo do tio Roger, ele conseguiu pagar $22.000 da dívida com o local. O saldo restante, cerca de 20 mil incluindo o aluguel das mesas, foi negociado em parcelas mensais de $500. O cronograma de aposentadoria de Gerald e Dona foi adiado pelo menos 4 anos. Dona arrumou um emprego. Pela primeira vez em 30 anos, trabalhava meio período como caixa em um mercado na Sardis Road. Soube disso pelo Dylan, não por ela. Paige e Tyler ainda estavam juntos, mas a lua de mel tinha acabado. Paige entregou o depósito de $8.000 para Bali para bater a dívida do local. Eles estavam fazendo terapia de casal.
A condição de Tyler para continuar era clara transparência financeira total. Cada conta, cada extrato, cada dólar registrado. O local optou por não mover acusações criminais. Na maioria dos casos civis assim, eles não movem. Um plano de pagamento sai mais barato que uma ação judicial. Geraldi não teria ficha criminal. Teria uma dívida, reputação manchada e a certeza de que havia sido exposto diante de todas as pessoas cujo respeito ele tinha passado a vida buscando. Então, em março, chegou uma carta no meu apartamento. Sem remetente no envelope, mas reconheci a caligrafia, a letra cuidadosa e inclinada de Dona. Era curta, uma página. Não tenho direito de pedir nada, mas quero que saiba que estou aprendendo o que significa conquistar um relacionamento em vez de exigir um. Coloquei a carta na mesa da cozinha, ao lado do meu chá. Não respondi, não por raiva, mas porque não estava pronta, e pela primeira vez deixei isso ser suficiente. Londres seguia seu curso. As temperaturas mudavam de cor com as estações, de cinza para ardósia, quase chegando ao verde quando a primavera chegava. Eu ia trabalhar, lia contratos, encontrava discrepâncias que economizavam dinheiro dos clientes sem que eles sequer soubessem. E voltava para meu apartamento em Canary Wharf, fazia chá e ficava olhando pela janela. Mas algo havia mudado. Comecei a dizer sim para coisas que antes recusava. Um convite de jantar de um colega, uma viagem de fim de semana para Edimburgo com a Raquel. Ela veio me visitar em abril. Uma ligação do primo Dylan que durava 1 hora, falando sobre nada importante e tudo que importava. Por anos, eu confundi autossuficiência com isolamento. Construí uma vida limpa, organizada e totalmente minha. E em algum ponto, minha passou a significar sozinha. A viagem para Charlotte não consertou isso, mas rachou a parede o suficiente para deixar a luz entrar. Em maio, liguei para Paige. Foi uma ligação curta. Sem menção ao contrato, ao local ou aos $38 mil, sem pedidos de desculpas, sem acusações. Apenas duas irmãs conversando pela primeira vez de um jeito sem segundas intenções. Como está o trabalho? Ela perguntou. Ocupada. Bom. Ocupada. E o Tyler? Estamos trabalhando nisso. A terapia ajuda. Bom. Athena. Sim. Fico feliz que você tenha ligado. Isso foi tudo. Sem reconciliação grandiosa, sem montagem de perdão em lágrimas, apenas uma porta deixada aberta. Não porque alguém a tivesse merecido ainda, mas porque mantê-la fechada estava me custando mais do que eu imaginava. Força não é carregar o peso de todo mundo. É saber quais cargas são suas e deixar de lado as que não são. Eu deixei as minhas de lado, e minhas mãos finalmente estavam livres. Agora é noite em Londres. O céu sobre Canary Wharf tem aquele tom particular de azul que ganha no final da primavera, profundo nas bordas, dourado pálido onde as luzes da cidade encontram o rio. Estou sentada na janela do meu apartamento com uma xícara de Earl Grey morno, do jeito que eu gosto, se formos sinceras. Penso naquele dia às vezes, no caminho de cascalho, nos peixes brancos, no quarteto de cordas tocando pelas portas de um local que eu não podia entrar. Saia. Só a família pode entrar. Meu pai disse isso na minha frente, diante de uma porta que ele já havia fechado. E, de certo modo, ele estava certo. Só a família podia entrar. O problema era que ele havia esquecido quem sua família realmente era. Esqueceu que família não é uma performance para uma plateia. Não é um contrato que você assina com a mão de outra pessoa. Não é uma conta que você empurra na mesa esperando que alguém pague só porque compartilha seu sangue. Família é quem aparece, não porque te deve algo, mas porque escolhe estar presente. É a Raquel, que trouxe café frio para um quarto de hotel e me disse para fechar o laptop. É o Dylan, que enviou uma captura de tela que mudou tudo. É a Paige de Maio, que ligou e disse: fico feliz que você tenha ligado e realmente quis dizer isso. Eu olho para meu passaporte na prateleira. A assinatura dentro é minha. Limpa, segura, sem falsificação. Meu nome é Athena Sinclair. Tenho 34 anos. Trabalho com compliance. Moro sozinha em um apartamento à beira do rio. E estou aprendendo, ainda aprendendo, que dizer não para o que te machuca é o mesmo que dizer sim para quem você realmente é.
Ninguém assina meu nome além de mim. E isso é suficiente. Finalmente é suficiente. Essa é a minha história. E se você ainda está aqui, obrigada. Se isso ressoou com você, eu adoraria saber. Opção: você já precisou impor um limite com sua própria família, mesmo que isso custasse algo? Opção 2: você já foi o caixa eletrônico da família? A pessoa que todo mundo chama quando precisa de algo, mas nunca quando não precisa. Ou opção 3: me conte algo totalmente diferente. Sua história, suas palavras, coloque nos comentários. E se você quiser mais histórias como essa, confira a descrição. Eu deixei alguns links de histórias que impactam da mesma forma. Até a próxima, e lembre-se: seu nome, sua assinatura, pertencem a você. Não deixe ninguém escrevê-los por você.